Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o lado soviético, os aliados, etc., tiveram uma preocupação muito grande para evitar a miséria. E os planos habitacionais começaram a aparecer por todo lado. Nos Estados Unidos, o general Marshall criou um plano de apoio aos europeus. E foi fantástico o resultado. A gente pode ver hoje em dia. Infelizmente, um neurótico ou um bandido criminoso, senador McCarthy, começou a chamar todo mundo de comunista. E a coisa pegou. Afinal, os americanos adoram o fascismo, nazismo. Eles só foram contra o eixo porque o Franklin Delano Roosevelt, presidente, soube administrar a vocação fascista americana, descendente de alemães, italianos, japoneses, sei lá. E assim os Estados Unidos lutou contra os países do eixo. Mas o macartismo pegou. McCarthy acabou morrendo desacreditado, né? Alcoólatra. Quando Eisenhower mandou trucar o senador, que começou a ver comunista para todo lado, ele não soube se defender. Não podia, estava mentindo. Agora nós estamos aí no tempo do coronavírus, Covid. Parece que agora o pessoal está descobrindo que o Brasil tem comunidades pobres, miseráveis. Tivemos governos, entre aspas, de esquerda, social-democratas, entre aspas, mas no fundo era uma elite preocupada com as suas corporações. E com certeza a miséria no Brasil e em outros países latino-americanos vai talvez provocar um holocausto aqui, né? A menos que descubram logo remédios, que vacina não dá tempo, para evitar pelo menos a morte. As sequelas dessa doença o pessoal vai descobrir com o tempo e nem quer falar dela. A tese é não criar pânico. Por isso que o carnaval foi preservado ao extremo. No Brasil, o coronavírus apareceu após o carnaval. A mídia, a indústria hoteleira, ninguém tinha interesse no medo de contágio. E o resultado está aí, né? Agora é decreto em cima de decreto, discurso. O nosso presidente demorou para perceber a gravidade, acreditou no padrinho dele e assim contaminou praticamente a maioria da equipe que ele levou para os Estados Unidos. Talvez até ele. E assustado, agora ele se defende. Mas vamos ter que resolver os problemas sociais do Brasil. Se ser esquerda ou direita é absolutamente secundário, para evitar no futuro discursos patéticos e teses
que não se resolvem em uma semana. Após a Segunda Guerra Mundial, processo Nuremberg e outros, Stalin, a União Soviética, não tinha nenhuma simpatia pelos nazistas e achava até um desperdício de tempo processos que ofereceram aos maiores criminosos da Segunda Guerra a defesa de uma coisa que o mundo inteiro via que era indefensável. Por isso, na União Soviética, essa gente não teve o mesmo carinho que os aliados deram aos alemães, principalmente. Porque, como a gente sabe, Ku Klux Klan, racismo, a escravidão, a utilização, vamos dizer assim, a segregação do povo afrodescendente, por exemplo, treinou os americanos para teorias de exclusão racial, etc. Só um gênio como Franklin Delano Roosevelt foi capaz de mudar isso. Eu admiro a cultura japonesa atual, mas General Tojo, Hirohito, aquela turma toda, criaram uma cultura belicista, racista, imperial, que violentou a Ásia e os Estados Unidos também, para a burrice deles. Hoje em dia o pessoal fala da China, porque a China come isso, come aquilo. O povo chinês viveu todos os horrores da fome, da violência, das guerras no século XX e XIX, até do neoliberalismo com as guerras do ópio. O liberalismo da época, agressivo, os ingleses queriam vender o ópio que produziam na Índia, e assim outros aproveitaram a oportunidade para ocupar partes importantes da China que não se prepararam para ser atacada ou entrar em guerra como entrou. Um governo fraco é sempre um pesadelo. Mas quem fala mal da China, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nem ideia do que os chineses passaram e levaram ao povo chinês a hábitos de consumo, alimentação estranhos. De antropofagia aconteceram lances na miséria absoluta, inclusive provocada por Mao Tse-tung, um ditador que extrapolou tudo que se possa imaginar de violência totalitária. Mao Tse-tung, ou Dung, sei lá, Dong, é o exemplo perfeito de ditadores. Os ditadores podem começar a ganhar prestígio com ideias bonitas, mas o ser humano é frágil demais para tanto poder. Aí vem a valorização dos parentes, achar que ele é tão importante que todo mundo vive para ele, e o histerismo, a senilidade, a loucura impuseram de um homem armado até os dentes, revolução cultural e outras coisas. O jovem
é frágil, é ingênuo, conseguiu quase destruir a China. Felizmente seus sucessores não foram semelhantes a essa besta humana que imperou um dos maiores países do mundo. A democracia pode ser ditatorial? Em tese, sim, né? E temos visto exemplos assustadores. Nos Estados Unidos, a dominação do Partido Republicano, o Congresso, Suprema Corte, né? Agora sob o comando de um indivíduo, na minha opinião, com problemas complexos de formação de personalidade. A gente vê o que é uma ditadura escolhida pelo voto. Isso significa que temos que tomar cuidado com o sistema presidencialista e não sair da panela para entrar no fogo. O coronavírus está mostrando o que é bolsa de valores, o que é uma pandemia, o que é o despreparo de lideranças importantes, o maquiavelismo russo que os americanos não falam, do petróleo, até uma ironia, tese de sustentabilidade, são contra o petróleo. Mas no mundo capitalista o petróleo é fundamental. E nos outros também, porque não temos ainda uma alternativa eficaz para o petróleo. Então, vale a pena acompanhar a Bolsa de Valores, notícias clínicas, soluções, pesadelo de alguns países, e imaginar o que vai ser o Brasil. Ontem, a entrevista do ministro da Saúde aqui em rede nacional, ele falou na espiral, né, de contaminação, e deu a entender que o coronavírus ainda vai ser um pesadelo no Brasil durante muitos meses. Isso não é de dúvida. É ironia, né? Eu fui pro balcão, as enfermeiras, as moscatene assustadas com o coronavírus. E a faxineira aqui trabalhando sem nenhuma proteção. Ela que limpa tudo, vai para todo lado. Então tem que haver coerência, gente. O coronavírus exige isso. O Brasil tem uma rede hoteleira fantástica que agora tende a ficar vazia. Estádios, ginásios enormes. É o caso aqui do Paraná com o Atlético. Prédios abandonados. E a indústria até, se for mobilizada, poderá fazer muita coisa para organizar UTIs. Em Blumenau, Stênio Salles Jacó foi responsável pelo Hospital Santo Antônio e fez milagres lá, dobrou a UTI, etc. Baixíssimo custo. Os médicos não gostaram muito não, mas funcionava. É um luxo, os lobbies de importadoras, é um negócio preocupante.
Uma vez que eu procurei uma instituição, uma empresa aí de assistência médica para falar de fornos hiperbáricos que, se fossem importados da Tchecoslováquia, custariam um quinto, 20% do preço daqueles que eles usavam aqui. Mas eles não queriam. Esse negócio de criar estado de emergência caiu do céu para isso aí. Isso não era necessário. Logo que a epidemia começou a ganhar força já na China, era evidente que muita coisa teria que ser feita. Mas não. Negócio de estado de calamidade, de emergência, é maravilhoso. Até faz algum sentido. As nossas leis são idiotas. Elas criam tanta confusão que vender facilidades é um bom negócio. É a corrupção que, infelizmente, é muito grande no Brasil. Mas estado de calamidade, decretos, sai da mídia, decretos estrondosos, né, oportunidade dos caras mostrarem serviço e, acima de tudo, a chance de muita gente ganhar muito dinheiro. Agora, o que falta aqui? Faltam médicos. É bom lembrar que uns anos atrás proibiram a abertura de novas faculdades de medicina. Depois veio o grande negócio das multinacionais, dos grupos, que era comprar hospitais que tivessem faculdades, né, ou faculdades, universidades que tivessem hospitais. E assim muita gente fez dinheiro. É chato, mas no Brasil a gente é obrigado a duvidar de tudo. Fazer o quê? Né? Aqui a gente duvida até da hora que morre. É monopólio, às vezes, de empresas que cuidam do funeral, onde, se o cara tiver dinheiro, ele vai querer a rendinha de um jeito, a coroa do outro, e tudo custa uma fortuna. O Brasil é grande, não precisaria disso para quem é empreendedor ganhar dinheiro. Mas é assim que o pessoal ficou habituado a ser, né? E tá aí, pacote anticrime, que no fim favorece o criminoso. Os grandes mafiosos têm dinheiro. E coitadinhos, né? Os miseráveis vão para os calabouços. Há umas 2 semanas, ou 3, sei lá, no bar do IEP, um colega lá, disse: o que eu acho importante para as grandes empreiteiras? É honestidade, competência, responsabilidade. Ele deu um sorriso. Não há nada disso. É assustador ver alguém, até num ambiente com tantos ouvintes, né, dizer sem nenhuma preocupação algo dessa espécie. A que ponto nós chegamos, né? E Sérgio Moro, por favor, ganhe força. Soluções chinesas em ambientes latinos, né? A Itália bem que sim, o governo italiano bem que tentou evitar que
coronavírus se espalhasse pela Itália. Mas quem conhece a Itália conhece o comportamento de um povo que é a mistura milenar, multimilenar de tribos, de ideias, ideologias, religiões extremamente diferentes. Eu me lembro uma viagem que nós fizemos pela Copel. A Itália foi um problema sério. O próprio italiano que nos acompanhou em Milão, fomos jantar com o prefeito, sei lá. O único chato é que a neblina fez a gente perder uma vista bonita. Mas o nosso relações públicas italiano, na hora de pagar um jantar fantástico, ele só presta atenção. Aí chamou o garçom lá, o metro, sei lá, e começou a discutir. No fim, o preço ficou pela metade. Nós ficamos uma semana na fábrica. Quando, no meio das visitas, o diretor, baixinho, até paraguaio, olhou para mim e disse: "Eu sinto que você vai nos trair." Eu olhei pro cara, esse cara é doido, né? Era pra gente sair de lá com... antes, quando chegamos, isso depois, até noutra visita lá, noutra regulador de velocidade, tinha que declarar tudo quanto era dinheiro que eu tinha. Aí o cara, não precisa. Aí eu insisti e fui lá, o cara muito contragosto carimbou meu papel. Não deu outra. Na hora de sair, o cara quis ver quanto dinheiro eu tinha. Bem, assim vai, tem história pra não acaba mais. Nessa primeira nós foi pra Suécia. E a nossa turma foi na Dinamarca, porque o avião não pôde descer em Estocolmo, ficamos um dia lá em Dinamarca, depois fomos para Suécia. Não sei se na Dinamarca ou na Suécia. O colega começou a pechinchar numa feira. Olhou para ele e disse: "Olha, você não está na Itália, não. Aqui o preço é esse." Então o coronavírus, infelizmente, espalhou, né? Até porque na Europa, cada pedaço de terra lá é uma tribo diferente, é uma cultura diferente, um jeito diferente de ser. E aquele que acha que os europeus são iguais, estão muito enganados. Minha primeira viagem para a Europa foi com um grupo, mais quatro pessoas, mais velhas, melhor preparadas do que eu. Eu era o caçula ali. Caçula e caipira. Não entendia nada, como até hoje não entendo muito de etiqueta. E nós estivemos na Alemanha, Holanda, Suécia, a Dinamarca por acidente, França, depois Canadá, Estados Unidos. E eu levei uma mala tão grande que a minha esposa botou até ferro de engomar. Quem usou foram os amigos. Essa coisa estranha. Penei com mala. Bem, não foi a última vez que ela me impôs esse suplício. Mas
eu comecei a aprender ali, que foi em 1977. Não fazia tanto tempo assim que a Segunda Guerra tinha terminado. E a Europa mostrava ainda comportamentos de antes e de depois da guerra. Na Alemanha, você passava, encontrava em banquinhas medalhas da Segunda Guerra. Você podia comprar em quilo, de todo tipo, medalhas, moedas. Era o jeito que muitos se encontraram para sobreviver. E selos também. Como na época não existia a União Europeia, os selos europeus eram bem variados. Isso também tinha, e de antes da guerra, depois da guerra. Só não tinha selo do Covid na época, coronavírus. Poderia ter selo falando da gripe espanhola, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial. Matou o dobro de pessoas que a própria guerra. Felizmente agora, essa pandemia, coronavírus é bonzinho. Mas nada impede que tenhamos, com tantas guerras absolutamente idiotas. Em alguns países, por causa de religião, de petróleo. O petróleo está por trás de tudo, né? Os diamantes de sangue na África e coisas assim. É isso, gente. 2020, 21 de março, e vamos começando o outono no Brasil. Hoje, quando levantei, fiquei vendo a NHK. Peguei já tinha começado um programa sobre sistema educacional japonês para crianças. É uma pena que os programas da NHK eu não possa simplesmente copiar e mostrar. Mas que diferença, gente, que fantástico. Desde o monitoramento das crianças na escola, à distância, um chip nas bolsas das crianças, a qualidade das salas, do material. No fim tinha um comercialzinho de bolsas lá para botar nas costas. É uma pena que eles não falaram em planejamento familiar, né? Aqui, graças à lógica do trabalho escravo, de religiões primitivas e outras coisas, as pessoas se multiplicam que nem coelho, como disse o Papa. Mas foi ótimo começar o dia vendo esse programa. Não entendo japonês, mas uma boa imagem vale por 1000 palavras. A alienação tem uma vantagem egoísta. A pessoa pode ser feliz, mais feliz do que aquela que procura entender e saber o que deve fazer. A ignorância é não querer saber em si. É outro pesadelo. O cara poderia até entender, é equivalente à alienação. Só que com o coronavírus tem aquela história, não mate e não morra. Você pode morrer ou ter sequelas que eles ainda não sabem direito quais serão do coronavírus, e poderá matar os amigos, os familiares. Tá vendo na Califórnia, noticiário, 4 pessoas na mesma família morreram com Vicode. Califórnia reagiu radicalmente diante de tudo que está vendo lá. O governador lá não está brincando. Então, a alienação pode ser ótima,
mas é um egoísmo criminoso diante da gravidade do cenário em que nós vivemos. O outono está começando, tendência a termos dias mais frios, chuva. Hoje ou amanhã o Rio de Janeiro deverão ter lá, aquela região, pesadelo de chuvas fortes mais uma vez. O ano 2020, fazendo jus a 2019, tá como o diabo gosta. É sempre bom lembrar, né? Tá como o diabo gosta, falei, né? Que diabo? A má educação crônica do povo brasileiro, alienação das elites, corporativismo, sectarismo, a burrice. Nós teríamos, é o caso, o dinheiro que gastaram aí, o MAB, Movimento Sem Terra, etc., dava para ter resolvido muitos problemas que eles diziam que tinham, sem habitação. Agora, por que não agiram de maneira inteligente? O ideal é a demagogia, fazer, ou a ignorância mesmo, a alienação.